Bom dia, terceiro ano, essa aula do dia 5 de maio. Nós vamos começar a falar hoje da crise de 1929. A ideia é a gente introduzir algumas ideias básicas do que foi a crise. A gente continua na próxima aula com assuntos mais sobre os eventos, né, que sucederam da crise, que aconteceu lá, tipo assim, como marco tem 24 de outubro de 1929, mas ela já vinha dando sinais pelo menos desde 1922. A gente vai ver isso também. E também entender como é que acontece esse tipo de crise, porque ficou conhecida na nossa história, né, como a grande crise do capitalismo, né? E essa crise colocou em xeque, depois dela, inclusive, reformulou basicamente a nossa noção de economia política. Não é à toa que lá depois de 1900, na data de 1966, é publicado um livro chamado A Teoria da Moeda, do Juro da Moeda, do John Maynard Keynes, que fundou a escola keynesianismo, né? Juro, moeda, deixa eu ver como é que chama o livro. Que é o livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, que foi aí que fundou uma escola de pensamento econômico que é influente até os dias de hoje, que foi essencial para a recuperação econômica do mundo, dos Estados Unidos e do mundo, após a última crise, a crise que a gente teve em 2008, e agora a gente está vivendo uma outra crise. Inclusive, voltou-se a falar muito nas teorias keynesianas, vocês devem estar ouvindo falar de impressão de dinheiro, emissão de dívida pública para bancar gastos, recursos públicos para o combate à epidemia, entre outras coisas que a gente vai tocar rapidamente também. Depois de uma aula, que eu não vou demorar muito para não ficar muito maçante, a gente também vai trabalhando isso em vídeo, acaba que a aula rende mais, né? Porque a gente não para e tal. E depois eu vou vou fazer umas indicações para a gente assistir e tal, para quem tiver interesse. Primeiro, até esqueci de olhar, deixa eu ver se alguém deixou dúvida. E depois vocês vão fazer as atividades que eu vou deixar para vocês no formulário, né? Deixa eu ver se alguém deixou alguma dúvida. Não tivemos dúvidas. Então, beleza. E aí, só relembrando também, cronologicamente, a gente acabou de sair da Revolução Russa, lá a gente parou por volta de 1922, né? E aí a gente entra agora na grande crise mundial do capitalismo e a crise de 1929, o crash da Bolsa. E agora, depois disso, a gente entra na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque essa crise ela foi muito forte, sobretudo, inclusive no Brasil também, a gente queimou sacas de café, vocês devem ter estudado a história do Brasil, mas ela foi muito forte nos Estados Unidos e na Europa, e isso trouxe repercussões políticas muito fortes. Por exemplo, o próprio nazifascismo, ele é fruto, né, da repercussão econômica e social que essa crise produziu nos ambientes, né, lá na Europa especificamente, não só, mas na Itália, Espanha, Portugal, Brasil também, Alemanha, França, vários lugares, Inglaterra, e esse movimento ele cresceu, e sempre que a gente passa por momentos de crise muito forte, esses movimentos eles ressurgem de alguma forma, com mais ou menos força, e sempre com pautas muito parecidas, defendendo coisas muito parecidas, tentando remontar um passado idealizado também. E a gente vai ver isso mas de forma mais detida mesmo na aula que vem, beleza? Então vamos colocar aqui para a gente não perder, né? Bom, terceiro ano, aula de História, crise de 1929, certo? Vou colocar aqui no meio para ficar bonitinho, beleza. Bom, a crise de 1929, que só para a gente não enrolar muito, né? Ela é conhecida por ser uma crise em que a capacidade do consumo das pessoas ele caiu por uma série de fatores que a gente vai ver,
e a gente teve também um cenário de superprodução industrial, provocando aí uma quebradeira geral. Por quê? Porque a superprodução diz respeito a uma quantidade de estoque que perde a liquidez. Deixa eu falar de outra forma. A quantidade de estoque seria a quantidade de bens produzidos de uma determinada indústria, né? De produtos que estariam para ser vendidos, só que não tem na outra ponta ali, você tem uma oferta muito grande, mas você não tem quem compra. Se você gastou recursos produzindo uma série de coisas, você tem que pagar essa conta de alguma forma, além de que você tem uma série de outros custos físicos, fixos, né? Você tem funcionários, você tem, sei lá, conta de luz, uma série de outras coisas, e você não está tendo, a sua fonte de receita foi totalmente comprometida porque você não tem quem consome aquilo. Então quando você tem uma superprodução, isso tem a ver com a teoria de precificação. Então, se você tem demais uma coisa, essa coisa tende a ser, o preço dela tende a baixar. Então, se você tem uma coisa cuja a procura por aquilo, né, ela é pequena diante a quantidade, o preço reduz. Um exemplo só básico, a água e não tem a ver com necessidade, porque, por exemplo, a água é um produto, né, extremamente essencial para todos nós, só que ele tem abundância por enquanto. Ele tendo em abundância, a gente não possui dificuldade de acessar ele. Então, por isso, ele é barato. Alguns lugares onde o acesso a uma água potável é mais difícil, obviamente a água é mais cara. Por exemplo, Israel, alguns países do Oriente Médio, água potável, né? Então, da mesma forma, é assim com qualquer outro tipo de ativo, né? De produto, certo? Então, essa capacidade de produção, ela chegou a esse patamar por motivos que colocaram em xeque as teorias clássicas de economia que vinham até então vigorando, principalmente dentro dos Estados Unidos. Quais eram essas economias? Que o Estado o mercado, né, se equilibrava através das forças econômicas em jogo. E essas teorias diziam exatamente, né, lá desde o Adam Smith, que a gente já viu, de que quanto mais o Estado intervisse nisso, mais ele causava distorções. Então era preciso deixar essas forças ocorrerem livremente para que a riqueza fosse produzida de forma equilibrada. Só que na história real nunca aconteceu assim. Não é à toa que os Estados Unidos, durante todo... Existem, inclusive, tô até com um trabalho aqui clássico. Tá no meio dessas bagunças aqui. Mas que conta exatamente essa capacidade, essa questão que os Estados Unidos foi um país extremamente protecionista com a sua indústria nascente e também com leis que pudessem proteger contra as importações de outros produtos mais sofisticados, que pudessem diminuir a competitividade dos produtos americanos, fazendo com que a sua indústria se despontasse ali, sobretudo a virada ela depois da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, os Estados Unidos pregava, né, prega até hoje, que os países sejam países livres do ponto de vista de interferência do Estado, ao mesmo tempo que eles possuem uma política industrial muito forte até os dias de hoje, né? Hoje de forma ainda mais acentuada, porque especificamente lá o Trump, ele produz assim, a política econômica que ele produz é extremamente intervencionista e fechada. Não é à toa que ele já foi comparado aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos como a Dilma do... Enfim, não vou entrar nesse assunto, mas porque tomou medidas muito protecionistas, né? Então vamos lá, como isso aconteceu? Como a gente já falou, até a Primeira Guerra Mundial, a grande potência econômica era a Inglaterra, né? A gente acompanha na história moderna uma transição de potências, né? A gente vem lá de Espanha, Portugal, né? Península Ibérica, depois os Países Baixos, que depois, século XVIII, antes até século XVI, século XVIII, a Grã-Bretanha começa a despontar como grande econômica e primeira metade do século XX, os Estados Unidos,
E hoje nós estamos assistindo uma outra transição de poder econômico que está se deslocando dos Estados Unidos, Centro-Norte, para a China, né? E países asiáticos. Então, o que a gente pode ver no futuro, não só a China se despontar como um país cada vez mais dominando, né, todo o debate econômico. A China agora lançou uma criptomoeda e outras políticas também de tentar isolar o dólar, a importância do dólar dentro da sua própria economia, para que ela ganhe mais espaço. E também outros países do Sudeste Asiático, quer dizer, o Vietnã está crescendo muito, então é até estranho falar, mas daqui a um tempo a gente já está assistindo isso, países que eram muito, muito pobres estão passando o Brasil, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, nos anos 50, a Coreia do Sul era um país pobre, pobre, pobre. O Brasil era um país que tinha muito mais indústria do que a Coreia do Sul. Hoje, nem se compara, né? Então, isso tudo é política industrial. Mas a gente estava nesse período aí de transição. E os Estados Unidos, a, além de toda aquela questão que a gente disse de se preocupar com a livre concorrência, que era a filosofia política do momento, existe um problema muito forte que existe até os dias de hoje, que quando você deixa a economia muito livre, né, que é exatamente a formação de três modalidades que já eram condenadas, não as três modalidades, mas ele dizia exatamente de monopólio, Adam Smith, mas que já eram condenadas desde lá do Adam Smith, que é exatamente hoje, na legislação moderna, trust, cartel e holdings. Só ressaltando aqui, isso tudo está no livro de vocês, eu não estou fugindo muito não, para não ficar complicado. E o que consiste cada uma delas? Primeiro, são práticas de mercado que concentram tanto a riqueza quanto a capacidade de produção em determinadas pessoas ou determinadas empresas mesmo. Isso faz com que uma série de outras empresas quebrem, isso que gera uma falta, né, de renda, porque pessoas perdem emprego, e aí o capitalismo começa a quebrar mesmo, porque para você ter produção, você precisa ter as pessoas que consomem aquilo. Por isso que é muito importante você, enquanto política econômica, você ter esses projetos, esse planejamento de distribuição de renda, porque as pessoas você precisa ter o máximo possível de pessoas com capacidade, com poder aquisitivo para poder adquirir bens de consumo, senão você não tem indústria, né? E aí, na medida em que isso vai se agravando, você tem um processo, inclusive, de concentração de riqueza. Eu vou até citar eu vou até pegar ali para vocês verem, quem tiver interesse, rapidinho. Esse livro conta, né, ele faz um apanhado de como que em momentos de crise, que é exatamente o que a gente está falando, você tem a tendência, né, ele mostra isso através de gráficos e análises, né, como que você tem um processo de acumulação de renda, né, aumentando ainda mais a desigualdade, porque é exatamente isso que a crise se provou e vem sendo discutida a partir de então. Portanto, vamos só deixar aqui para vocês não esquecerem, para facilitar. Eu tirar daqui, senão isso aqui vai me limitar a escrever. Vou chamar assim, crise de superprodução. Por quê? Porque você tinha um excesso, né? Você tinha um excedente. As principais fábricas, ou monopólios, oligopólios, isso produziu uma distorção de mercado, fazendo com que os próprios preços dessas empresas perdessem valor, que a gente vai ver mais para frente. E aí é uma crise de superprodução, a crise de 1929. Aí você já tinha antes, né, de legislações lá, pelo menos desde o começo do século XX, que eram leis que chamavam lei antitrusts, que tentava justamente evitar que determinadas empresas fossem sendo cada vez mais engolidas, né, engolindo outras empresas, fazendo com que se criasse um grande trust mesmo,
aglomerado de empresas quebrando outras, e aí você gera todo esse problema que a gente falou. Mas você tem também, além dos trusts, você tem cartéis, por exemplo, aqui em Goiânia, a gente os famosos cartéis dos postos de gasolina. Qual que é a diferença? Que os cartéis são empresas que não têm relação direta entre si, que se juntam para definir preços e definir políticas para quebrar outros segmentos, tal. Então seria basicamente os postos de gasolina, por exemplo, em Goiânia. Isso todo mundo sabe, mas tem dificuldades legais para barrar isso, que é eles se juntam, definem preços, embora, sei lá, caiu o preço do barril de petróleo, o preço na refinaria caiu, mas os preços na verdade aumentam. Por quê? Porque eles combinam, ó, ninguém abaixa o valor para tanto, o limite é esse, o piso é esse, porque todo mundo ganha mais, entenderam? Embora o preço que deveria ser cobrado seria outro. E nós temos também, por outro lado, as holdings, que na verdade é um processo que não é tão combatido, mas é exatamente a capacidade de empresas se juntarem. Mas nos Estados Unidos também existem leis que tentam barrar isso, tanto que a Disney tem crescido de tal forma que existe uma discussão muito forte lá de que ela não pode mais adquirir determinadas empresas porque senão ela se torna um monstro, né, e acaba destruindo outras empresas de serviços parecidos, criando um monopólio, criando toda uma cadeia aí que prejudica a economia. Para vocês lembrarem, que não é tão importante, sim, vocês podem, só para vocês não esquecerem. Acho que o Trust, na verdade, escreve, enfim. Então, já existiam essas leis. Vocês lembram que o Woodrow Wilson era o presidente lá no final da Primeira Guerra Mundial, né, durante a assinatura dos Acordos de Paz, e que depois ele perde, né, a eleição do Partido Democrata e assumem os republicanos. Eu cheguei a comentar isso, se eu não me engano. Por que isso é importante? Porque tem uma mudança total na visão de política econômica, inclusive os republicanos depois saem das Ligas das Nações, que foi aquele quando as nações se juntam, que é o que é a ONU hoje, para que evitasse um outro conflito daquelas dimensões, né? Então, eu já comentei, mas eu vou anotar aqui também, o que você teve durante esse processo aí do começo do século XX foi uma acumulação de capital nas mãos de poucas empresas. Você teve como contrapartida aí as leis antitrust para tentar barrar isso, certo? Deixa eu fazer assim. As leis antitrust. Mas, ao mesmo tempo, existiu nessa tentativa, a gente teve uma primeira crise nos Estados Unidos, uma primeira crise em 1922, em que você teve uma pequena baixa dos preços aí, e aí as pessoas, o que o governo do estado americano fez foi liberar mais crédito, criando uma sensação artificial de demanda, e que isso depois, em 1929, o que seria essa demanda artificial? Seria uma noção de que as pessoas consumiriam mais. Só que ao mesmo tempo que você cria uma demanda por consumo, você tem que lembrar também nos níveis de adimplência, que é o quê? A capacidade que as pessoas que adquirem crédito, que adquirem dinheiro emprestado, possuem de pagar suas contas. Porque se elas não possuem capacidade de pagar suas contas, elas não vão consumir mais. E se elas não estão pagando suas contas, quem está na outra ponta que deveria receber não vai receber. Aí então, vocês estão vendo que é uma cadeia que começa a ser afetada e a quebrar uma série de pessoas, empresas. E se você quebra empresa, você produz o quê? Desemprego. E se você produz desemprego, você produz o quê? Mais pessoas que não vão conseguir pagar contas, que não vão ter capacidade de adquirir crédito, que não vão consumir, e aí você vai levando isso para uma cadeia, cada vez maior, que foi o que aconteceu, e aí você quebra uma economia, né? Só que teve uma questão que aconteceu também nos Estados Unidos, que é justamente a superprodução, e nós vamos chegar lá. Então a gente falou isso do fortalecimento da economia americana, na Primeira Guerra Mundial, que eles passam a ocupar os espaços.
E essa primeira crise de 1922, ela afetou sobretudo por causa da Primeira Guerra Mundial, porque os países na Europa estavam quebrados e o setor rural, principalmente, dependia das exportações. Você começa a criar um fluxo também de pessoas no campo que começam a ir para as cidades à procura de emprego. Isso provoca uma pressão ainda maior, né, do ambiente urbano. Ao mesmo tempo, a gente já comentou, para quem teve aula de sociologia, a gente falou dos sistemas da divisão do trabalho. Então, a gente tinha o fenômeno da automação industrial, em que as máquinas começavam a ocupar tarefas que antes os trabalhadores ocupavam. E aí tem uma discussão que é, mas se uma máquina ela começa a fazer um trabalho manual que uma pessoa fazia, você gera um outro trabalho de manutenção da máquina total. Mas não é assim que funciona, por quê? Porque na medida que você tira o emprego de uma pessoa, não necessariamente essa pessoa consegue se capacitar para ocupar essa outra vaga, que seria de um produtor de máquina ou que faz manutenção por uma série de questões, né? Se tem uma pessoa, sei lá, que tem 40, 50 anos, ela aprender outra coisa de uma semana para outra, não é assim que acontece. Então você começou a gerar também uma série de desempregos, por quê? Porque a automação industrial, ela gera para o proprietário industrial, para o detentor do capital, ela gera economia, certo? Porque você precisa pagar menos pessoas, uma máquina faz que 10 pessoas faziam. Só que, ao mesmo tempo, se você pensar isso do ponto de vista coletivo, isso afeta toda a economia, porque você gera desemprego. Por isso que uma política industrial ela tem que ser coordenada. Porque se ela não for coordenada, se ela for deixada por livre e espontânea vontade dos agentes, você acaba produzindo exatamente esse tipo de distorção, onde uma pessoa faz uma ação em benefício próprio, que na verdade isso numa cadeia econômica vai lhe dar prejuízos muito maiores, que foi o que aconteceu na crise econômica de 1929, que até então era das piores crises econômicas que a gente já passou, e a gente provavelmente vai passar uma pior que agora. Infelizmente a nossa geração está passando por isso, mas é o que está acontecendo. Então, voltando para a crise de 1929, as pessoas, em função disso, começam a ter uma redução da capacidade de consumo. Ao mesmo tempo, as empresas, com essa noção artificial produzida pela liberação de crédito, elas começam, as indústrias no caso, né, começam a gerar mais estoque, ou seja, produziam mais coisas, né, na expectativa de que uma demanda por esse produto fosse gerada artificialmente. E não que criar crédito seja uma política errada, tanto que é o que vai acontecer agora. A grande questão é que a gente... Por quê? Vamos pensar no Brasil. O que o Brasil precisa solucionar? Ao mesmo tempo em que... No Brasil, por exemplo, assim como nos Estados Unidos, na China e em outros lugares do mundo, o que puxa o crescimento econômico, o PIB, é justamente o consumo das famílias, né? O consumo. No Brasil, eu acho que nos Estados Unidos é cerca de 40% do PIB é consumo interno. No Brasil, eu acho que é algo parecido ou mais. Na China também. Então, você precisa que as pessoas consumam. Só que, no caso do Brasil, você tem aí, sei lá, mais de 60 milhões de pessoas inadimplentes. Quando você está inadimplente, você não consegue adquirir crédito. Então, vocês entendem? Assim, a gente precisa resolver esse problema. Você fala, mas a pessoa está devendo é porque ela não conseguiu se organizar. É verdade. Só que quando você tem um número tão expressivo de pessoas, 63 milhões, isso tem alguma coisa errada. Talvez a incapacidade de solvência dessas pessoas de conseguirem pagar suas contas tenha a ver também, talvez, com um juro muito elevado que está sendo cobrado, né? Uma distorção da capacidade de renda dessas pessoas que vem sendo gerada. Então você está tendo algum desvio aí, uma criação, uma distorção de distribuição de renda mesmo. Então isso tudo tem que ser olhado. Não adianta você só individualizar o problema, você tem que individualizar o problema, mas quando você tem isso numa dimensão sociológica, você tem que tomar alguma decisão, né? E a crise de 29 foi muito importante nesse sentido, porque ela criou essa noção nos economistas, mesmo os economistas mais clássicos mesmo. Que quando eu falo clássicos, são os liberais, né?
Então você teve essa geração de estoque, e aí o que acontece é que, além disso, além dessa questão, e o último ponto aqui antes da gente entrar no que de fato interessa, e aí a gente finaliza a aula, que é a especulação financeira. O que é a especulação financeira? Numa bolsa de valores, que existe lá pelo menos desde o século XVII, você tem, você tem ali um ambiente de venda e de compra de ativos, que são pedaços de empresas, né? Cujo objetivo é você conseguir captar recursos para que uma empresa desenvolva alguma coisa, seja produzir mais, tal, tal, tal. E dentro disso, a empresa, como é que ela gera valor? Pela sua capacidade de gerar lucro. Porque se você compra um ativo, esse ativo seu, você tem uma parte da empresa, uma parte pequena, e assim você também pega uma parte dos dividendos dela, que são os lucros. Então, quanto mais uma empresa tem valor de mercado, é porque ela tem mais capacidade de gerar riqueza, mais a sua ação vale. E isso, com a especulação financeira, esses títulos passam a ser negociados. Você cria uma característica que a Bolsa de Valores ela deixa de ser um espaço para você financiar a produção e você passa simplesmente a especular pelo próprio valor das ações na tentativa de ganhar dinheiro. Então, você pode especular contra a própria economia, por exemplo. Foi o que aconteceu na economia de 2008 e eu vou indicar um filme para vocês entenderem isso melhor. Então, a especulação é justamente você tentar ganhar dinheiro, gerar dinheiro pelo próprio dinheiro, pela especulação. E só que isso você gera bolhas, porque se você tem um valor que está inflado, ou seja, uma empresa tem um valor que na verdade ela não tem, porque ela tem uma capacidade instalada lá que na verdade não pode produzir mais, que eles não têm nem para quem vender. Então você tem um valor inflado. E aí você começa a repassar esse valor inflado, você começa a captar dinheiro. Quando todo mundo precisar liquidar esses valores que estão sendo negociados, esse valor não existe. Foi o que aconteceu na crise de 1929. Teve uma data que agora eu falei para vocês, que é de 24 de outubro de 1929, que muitas pessoas começaram a tentar vender suas ações para captar os recursos necessários para continuarem suas produções, suas empresas, ou simplesmente para pegarem seu dinheiro, ou seja, você tem um dinheiro ali que são de títulos, mas você quer captar ele, e de repente todo mundo começa a querer vender e ninguém tem dinheiro para comprar mais, e os preços começam a baixar, porque você está vendendo um carro, você está vendendo aí seu celular, e ninguém quer pagar 700, 800 reais nele. Ninguém quer pagar, o que você vai fazer? Abaixar o preço. Se ninguém quer pagar 600, você vai fazer o quê? Abaixar o preço. Você precisa vender que você precisa de dinheiro. Chegou uma hora que você vai vender por 200, que foi o dinheiro que você conseguiu vender, é a mesma coisa. E aí você começou a ter uma quebradeira generalizada. Uma coisa que toda crise econômica provoca é pânico. Então as pessoas começam a entrar em pânico, começam a tomar atitudes precipitadas, começam a tentar vender tudo, tentar liquidar tudo, porque o ativo mais líquido é o dinheiro, e você não tem dinheiro. E aí aí teve suicídios, pessoas que perderam tudo, né? Pessoas que, sei lá, que tinham alguma coisa, uma economia, alguma poupança e acabaram perdendo tudo mesmo. E aí a gente começa a ter uma quebradeira generalizada que se alastra por vários países, porque aí você começa a quebrar banco, começa a quebrar instituição de crédito. E vai, por exemplo, se quebrar um banco, todo mundo, o país de vocês, milhões de brasileiros possuem contas acionistas, possuem partes desse banco. Se esse banco quebra, todo mundo quebra, você perde seu dinheiro. Entendeu? Suponhamos que você tinha lá você juntou um dinheiro, trabalhou a vida toda, você juntou 100 mil reais na sua conta. De um dia para noite você perdeu, você não tem mais nada. Entendeu? Aí tem gente que suicida, tem gente que não sabe o que vai fazer mais, e tá todo mundo fudido, você não sabe como é que você vai comer. Então, gente, isso é só pra gente introduzir a crise de 1929. A gente vai devagar nisso para não causar muita confusão. Eu só quero. A gente vai entrar nisso mais detalhadamente na próxima aula. É que isso teve uma repercussão política muito forte. O que isso significa? As pessoas estavam desacreditadas então de tudo aquilo que vinha sendo prometido, né? De toda aquela fonte de riqueza que a sociedade capitalista tal, produzia. E surgiram uma série de lideranças falando que iria mudar,
que eram diferentes. A gente vai ver isso na próxima aula, porque senão vai ficar muito grande. Que possuíam uma fórmula para tirar as pessoas daquilo, que possuíam culpados, sei lá, eram os judeus, eram os comunistas, eram os ciganos, e essas pessoas se ascenderam ao poder com discursos radicais. E quando elas assumiram o poder, elas trouxeram repercussões catastróficas, né? E a gente assistiu isso em vários lugares do mundo, e inclusive deu origem à Segunda Guerra Mundial. Deu origem assim, né? Foi um dos motivos que deram origem à Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando aqui especificamente do nazismo e do fascismo. Para não misturar muita coisa, a gente vai terminar a crise de 1929, entrar nesse assunto, porque a gente já entra no começo da Segunda Guerra Mundial, beleza? Agora vamos para as indicações, né? Bom, eu vou indicar na Netflix, porque acredito que a maior parte de vocês tenham. Aí eu vou falar um negócio, quem não tiver, vai falar, eu quero muito ver o filme. Me fala que eu posso tentar baixar e mandar para vocês por drive. Então, o primeiro filme é A Grande Aposta. É sobre a crise de 1929. A gente não tem tanta coisa produzida que trata especificamente sobre isso. Mas a gente tem filmes que tratam do contexto. Mas como não vai atingir o que a gente está estudando, eu vou estar trazendo um filme sobre a crise de 2008 para a gente entender um pouco essa dinâmica de crise econômica. É o The Big Short, A Grande Aposta. Filme muito bom, ganhou o Oscar. Deixa eu ver se aqui fala. The default rates are already up from 1 to 4%. Enfim, o outro é Inside Job. Esse ganhou o Oscar. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ganhou. Foi indicado, venceu de melhor roteiro adaptado. E o outro é Inside Job, que ganhou o melhor documentário. É um documentário muito legal, que tem na Amazon Prime. Para quem tiver interesse. Quem tiver interesse também aí, um livro maiorzinho. Talvez, não sei se vocês vão curtir muito. Deixa eu ver se tá na minha conta aqui. Não tá. Ou essa Amazon, o site deles é muito bizarro, né? Você aperta nos trem, não sai nada. Mas é um Inside Job. Vamos ver. Gente, Amazon. Enfim, deu pra ver aí, né? Assistam. Eu não vou pedir nenhuma atividade sobre isso, porque não tem exatamente a ver com a matéria. Tem a ver, mas não diretamente, né? E aí respondam as questões aí do formulário, deixem dúvidas se vocês quiserem. Parece que a aula passada o áudio ficou baixo por causa do microfone de fone que eu usei. Mas agora eu acho que melhorou, né? E não se esqueçam que eu vou fazer o seguinte também, eu vou deixar na pasta de vocês as páginas do livro escaneadas, para quem não vai ficar mais fácil mesmo de vocês folhearem o livro, para vocês lerem e responder as atividades. Então, obrigado, pessoal.